6. Vamos tentar ao máximo viver a nossa vida. É sério, entendeu? Eu sei que é difícil, o comportamento das pessoas nos irrita, nos frustra. Ele me irrita até hoje. Aí eu respiro, saio, às vezes eu falo alguma coisa para poder botar pra fora. Sim, também. Eu tenho que ficar quieto. Clássica coisa. É isso que eu falo assim. É a mesma coisa. Eu sei ver os pontos bons. Então eu vou exaltar os seus pontos bons, mas eu tenho que dizer para você o que está ruim também. Sim, não tem problema. O problema é quando você fica querendo fazer muito isso e começa a entrar começa a queimar energia. Descarga de energia, a pessoa tá te irritando mais ainda quando fala. Entendeu? Não, eu vou voltar só assim, aceita se quiser, tá bom, aceito, vou viver minha vida. Aí se viver vida não é só separar, não é isso. É você ver sua vida no literal, você precisa separar. Eu faço muitas vezes eu vejo de mercado, mas às vezes quando atinge meus filhos biológicos, bate em você. Ensina seus filhos. Eu ensino, eu falo. Mas cada um deles também vão seguir um trajeto. Vão ter uma personalidade, se vai ser forte ou fraca. Personalidade forte é aquela que não entra nada na cabeça, né? É o que eu sei, acabou. Não é que seja fraca, mas aquela personalidade mais maleável, mente fechada. Deu a entender? Aí quando elas perguntaram agora, você já gente, isso aí é assunto para se tratar em psicoterapia individual, tá? Não dá para ser aqui no curso. Aí a gente vai entrar num contexto particular de cada um. Então, seu caso é um, dela é outro. Você vai trazer dentro desse contexto, a gente vai estudando ali. Então, se eu for atender como psicólogo, eu vou ficar um pouco mais limitada. Mas se eu for atender como psicoterapeuta naturalista, como terapeuta holística, né, eu já vou abranger mais áreas, já vou ensinar as partes mais da subconsciente e da quântica. Entendeu? Não, mas isso veio porque você eu falei que às vezes você muda a pessoa. Obrigado a sem falar. Hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou aqui. A Beth Russo, né? Vamos dizer assim. Que vamos a lá, professora gente. falou que cada um que está aqui tinha um motivo para estar, né? Mas não era eu que tinha que estar aqui hoje. Vamos dizer assim, era ela, a pessoa. Porque eu paguei o curso, eu fui. Entendi. Aí olha a frasezinha aí no final, Griffin. Somos livres e autorresponsáveis pela nossa vida. Autorresponsáveis. Nossa. Exatamente. Somos livres e autorresponsáveis. Aí fulano lá, seu afilhado lá, seu enteado, desculpa, também é livre e responsável pela vida dele. Os meus filhos pequenininhos, mesmo de menores, também eles são livres e responsáveis pela vida dele. Cada um tem a sua liberdade, o livre-arbítrio. A Bíblia fala disso. Jesus ressalta isso na Bíblia o tempo todo. Né? Sois livres. Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Fazer o que eu quiser da minha vida. Por que eu ressaltei as leis? Porque ela existe para te dar um padrão. Porque nós somos inclinados a fazer o que? Muito que é errado demais. Então tem que ter essa regra, essa linha de vai por aqui que é melhor. E a gente acaba seguindo, né? Alguns não se dão mal feio. Pode ver, quem não segue se lasca. No caso aqui, as leis universais, que elas acontecem você acreditando ou não, quando você tem um conhecimento, você começa a conduzir ela do seu jeitinho legal, você começa a fluir junto com ela, muito melhor. Que nem eu falei da glândula pineal, que ela é conectada junto com todos os sistemas dos 5 sentidos. Não tem como. Se uma coisa não está funcionando diretamente, então o externo te manda, faz você cair. Você sente uma dor no joelho do nada. Ai, meu joelho, não vou de bicicleta não. Meu joelho está doendo, eu vou de carro. Coisas acontecem para te direcionar. Essas são as leis universais. Está te direcionando. Então, tudo que você planta, você corta. Então, plante amor. Plante bênção. Plante paz. Mas como fazer isso? Tendo atitude, comportamento, pensamentos e fala da mesma forma. E não é da boca para fora. É sentindo. Vamos continuar. Fechou aí? Essa frase, somos livres e autorresponsáveis, graças pro resto da vida de vocês. Vocês vão começar a entender, fluir, ficar menos tensos com atitudes e comportamento das pessoas que a gente não consegue mudar, que é difícil, é complicado. Principalmente esposo, marido, assim, né? Me irrita, mas eu não consigo. Porque há todo um contexto ali atrás.
não é só um contexto dele que ele quer ser assim. Ele é muito desorganizado, bagunceiro, eu sou muito organizada e limpa, eu tinha toque. Mas eu fui trabalhando no meu toque. E ele se irritava com isso e eu me irritava com ele. Eu tá perfeito, porque dizem que os opostos se atraem, né? Então a gente está no caminho. Mas desde que haja o quê? Apreciação, bênção, respeito. Independente de ser diferente que eu, a gente foi se adaptando, mas irrita até hoje. Eu queria que ele fosse diferente, um pouquinho mais ou menos, mas ele melhorou muito. Porque se eu ficar focando na reclamação, ele mais disso ele vai apresentar para mim. Negativo. Foi a primeira técnica que eu tive que fazer para aturar. Aturar mesmo. E ele é minha, eu falo, eu faço mesmo. Eu tô fazendo que você faça comigo também. Então, quanto mais a gente olha para defeitos, mais defeitos as pessoas vão ressaltar, né? E mais coisas ruins eu vou começar a achar, que nem aparecia. Quanto mais eu agradeço e olho as partes boas, as qualidades. Eu trabalho, nem deu tempo de fazer isso, esse trabalho que a gente faz com os casais, que é olhar defeitos e qualidades e focar nas qualidades. Ó, essa semana vai ser só qualidades. Fazer uma lista, né, de defeitos e uma lista de qualidades. Aí eu fiz uma lista dele. Na hora que você está começando, é horrível, você não acha a qualidade. Aí defeito, eu fico assim, meu Deus! Bem que minha mãe falou. Que é assim, né? A sogra, a mãe dele, nossa, eu era como é que é? Bebelô. Coisa de ouro pra ela, assim. Eu falei, não, uma redoma. Eu vou separar dele. Não! Eu te pago! Só vou falar isso pra mim. Não aceito devolução. Mas ela com ela não voltar. Não aceito devolução. Era na hora do sonho dela, né? Nossa, devolver. Não, Deus me deixa eu lá. E ela era espírita. Ela era vou orar pra ele ficar lá. O negócio virar e mexer, ela tava lá pedindo lição, fazendo as coisas pra guardar, pra aguentar, porque o início foi bem complicado. Porque ele bebia, usava droga, né? A gente tinha aquele impasse todo, passou por muita dificuldade, muita briga, muita coisa ruim no casamento. Então eu foquei na qualidade. É assim que a gente tem que agir, não só com maridos, esposa, mas com todo mundo. Do seu, quanto mais você ressaltar para você e para ele as qualidades, mais ele vai ressaltar as qualidades. Essa é a primeira técnica que a gente faz. Todo mundo tem defeito, nós também não somos feitos. Eu sou chata, eu sou reclamona, porque eu sou mais organizada, ele não. Então, sempre vai ter esse impasse. Ele se cala. Vai dar uma volta na praia. Se eu estiver na TPM, eu estou controlando isso até na minha TPM, porque é incontrolável. Entendeu? De ficar, tô chata, né? Ele falou o dia todo, é porque ele é assim o dia todo. Aí eu vou ficar assim o dia todo? Eu não vou conseguir mudar ele. É o jeito dele, ele tem TDAH. Quem tem TDAH é complicado. Então eu tive que estudar tudo isso a fundo, fui passando anos, a gente foi manuseando, mas não que isso até hoje não ressalte. Ressalta, eu falei assim, pô, mas tu também tá a semana toda ressaltando defeito. Tá difícil pra mim, né? A gente não fica assim, porque a pessoa ressalta tão defeito. Você fala, eu quero trabalhar suas qualidades na minha cabeça. Mas eu não tô conseguindo, você tá ressaltando. Não é que ele tá ressaltando, a pessoa tá ressaltando o defeito. Porque eu estou focando mais nos defeitos dela. Então, mais disso ela vai ressaltar pra mim. Primeira técnica que existe é essa. Escreve no papel. No início é difícil, no papel. Aí aos poucos você começa a observar mais a pessoa e ela vai ressaltando mais e aquilo vai acontecendo mais. Você deixou pra sair porque eu tava quente. Tá, gente? Foi? Só como é forte, só esse trechozinho aqui do sonho. Vamos pro exemplo 3. Olha o outro, mais forte ainda. Grifem aí. Perdoar e libertar. O perdão liberta. Só gravem isso. Perdão liberta. Se não perdoar, você está preso. Preso emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Tu dorme com a pessoa, tu você dorme com a pessoa. É assim. Você vive que aquela pessoa que você não perdoou o tempo inteiro te ruminando. E pior. Bate o pezinho. Não vou perdoar. É pior ainda. Não, e tem outra coisa, gente. O pior é se essa pessoa for você mesmo. Porque o auto-perdão, ele é o mais difícil.
Se tem uma técnica para você perdoar o outro, tem que ter a 100 para você perdoar você mesmo. Porque é você. Então é a sua consciência falando o tempo todo ali na tua cabeça que você fez, que você não se perdoa, por alguma coisa que você fez, que você fica com raiva. E te contamina muito mais do que perdoar o outro. Ah, mas é muito, tem gente que fala, muito mais difícil perdoar o outro. Porque nunca você teve um problema de auto-perdão. Para você ter uma noção de que eu tive esse problema. E eu me esmurrava. Eu tinha raiva. Se eu ficar viajando muito nisso, eu vou começar a voltar os sentimentos. É esquecer. Perdoou, passou, todo mundo tem direito de errar. Todo mundo tem direito de se consertar, de aprender, todo mundo tem direito. Então, o princípio do auto-perdão e do perdão é isso, é você pensar dessa forma, todos têm direito. Tem que errar, a gente só aprende errando. Ser sábio seria muito bom, aprender com os erros dos outros. Mas pode ocorrer de você perdoar, mas não permanecer mais perto daquela pessoa. Pra falar isso aí, eu sabia, alguém ia falar isso, sempre falo, toda aula. Olha, vamos falar aqui, ó. Peraí. Pra mim não é assim. Perdoei, mas não quero atrás de mim, não. Aceita. Não, perdoar é libertar. Perdoar para se libertar mesmo, tá? Esse sistema faz bem a nós mesmos. Não é a quem a gente tem que perdoar, não. É a você. Ajudando a limpar crenças limitantes, porque a falta do perdão está te limitando. Só pensar, tudo que me limita é uma crença que está me limitando, que me libertar disso, tá? O primeiro passo, tá lá em cima no aceitar e respeitar, que é você entender que o outro tem direito de errar e de se consertar. Se não quiser se consertar, quem tem que perdoar sou eu. Deixa fluir, tá? A gente vai falar sobre isso agora também. Esse sistema faz bem a nós mesmos, ajudando a limpar crenças limitantes. Libertando o nosso eu da escravidão mesmo, tá? Da dor e do ressentimento. O ato de perdoar, ele é divino e libertador. Retira os sentimentos grifem aí. Retira os sentimentos grifem raiva, rancor e frustração. Falta de perdão te deixa com raiva, te deixa com rancor, te deixa com sentimento de frustração e muitos outros, tá? E gera aquela pessoa que reclama da vida o tempo inteiro. O quê? Quando você não perdoa, a pessoa porque rancor e reclama sempre. Sim, fica remoendo. Remoendo. É o que não perdoa ainda fala que fica com aquele sentimento que ele remoendo. Tem gente que não perdoa, mas fica em silêncio. Pensamento repetitivo o tempo todo. Horrível. Sempre lembra. Porque além de pensar, ele fala, né? E ainda vira um decreto, né? Fica decretando. Uma coisa ruim, vira um decreto ruim. Tô decretando, né? Aí o que vai me mais? Daquilo que ele tá falando, daquilo que ele tá sentindo, daquilo que ele tá pensando. É só ir por esse ponto que vocês vão entender. Vamos lá. Então, quando a gente fala de perdoar e libertar, tá, Nadir? Existem várias técnicas de perdoar e libertar. Uma delas é você começar a entender lá em cima, desde o aceitar e respeitar de que cada um faz o que quer com a sua própria vida, tá? Dependendo da pessoa, eu sou obrigada ou não a continuar com ela, e aceitando, deixando fluir e ressaltando mais o quê? Qualidade, para que ela me ressalte mais as qualidades. É automático, é uma frequência. Se eu entro na frequência daquela pessoa, das qualidades dela, ela vai se conectando mais com as qualidades. Hoje, quando comecei, a primeira técnica que eu agrupei de casal, que a gente tinha muita discussão, muita coisa assim, um impasse, foi essa, no papel mesmo, de escrever. E aí eu fui lembrando mais, eu fui observando mais. Eu não sei se, eu ficava assim, eu não sei se ele está ressaltando mais qualidade ou se... Depois eu falei assim, não, ele está ressaltando. Sabe, aquela coisa do carinho, as coisas foi melhorando, porque foi ressaltando por causa da frequência. Eu entrei na frequência do que é bom, da gratidão e da qualidade. Quando eu entro na frequência, ao contrário, marco disso eu vou ter. Então, aonde eu tiver, marco disso eu vou ter. Tá? Preciso estar com a pessoa? Perdoa? Consegui perdoar? Como que a gente sabe que perdoa? Sabe que você perdoou mesmo? Perdoei. Tá bem longe de mim. Só o ato. Só o ato, cara, você não perdoou? Eu perdoei sim. Tranca os dentes. Bem longe de mim. Então, assim, será que você perdoou?
perdoa. Esse ato, ó, como ação e comportamento já diz como você, o seu sentimento. A sua emoção, ela é dita no seu comportamento, no seu jeito de falar, de ser, né? É igual a Cadanusa estava ressaltando ali agora há pouco. Não é como você fala, o que você fala, mas como você fala. Tudo é o seu sentimento que tá ali em jogo, tá? Perdoei. E transcendente, não perdoa não, querido. Você quer ir bem longe de você, que é mais fácil perdoar assim, né? Quando tá longe. O Avani que falou que perdoou os assaltantes lá. Tu perdoa isso, Isa. Eu quero ir bem longe de mim, não sei o que, um monte de coisa ruim dos caras. Eu falei, Vânia, você não perdoou. Né? O perdoar. É porque eu não tô usando mais isso aqui, mas olha só. Perdoar é a mesma coisa que amar. Vocês sabiam disso? Perdoar é amar, literalmente é amar, tá? Quando você ama, você não... Quando você ama, você tem rancor, raiva, não tem. Então, quando você perdoa, você passa a amar. Só que esse amor que eu tô falando, a gente tem a visão de amor, você engloba um monte de... É fraternal. Você engloba um monte de coisa. É aquele amor que eu aceito e respeito, deixa lá, perdoei... Cada um na sua, tal. Ou assim, ó, né? A gente aprendeu a lidar um com o outro, eu perdoei o erro dele, ele perdoou o meu, não interessa qual foi, se foi pequeno, se foi grande, que é igual roubar, não existe roubar a caneta, o carro, perdoar, não tem essa ser perdão de um. Ah, mas é difícil perdoar isso, não tem algumas coisas que falam assim? Se fosse isso aí, o seu caso é mais fácil perdoar, o dela não. Ela vai depender de cada um. Então vamos trabalhar isso. Entendeu? Perdoar e amar. Mas porque a palavra perdoar, ela provém do amar. Pra mim, perdoar é você. Viu como mexe? Você esquece, não deseja mal. Que a pessoa te fez. Porque é mais fácil. Esquece. É mais fácil perdoar dessa forma. Mas amar aquela pessoa que te fez mal. mal. É difícil amar, cara. Quem te fez o mal só se ela tiver muito ruim. Por isso que tem um monte de gente que a gente perdoa. É incondicional. Aí pode ser. Se não for cada luz, enfim, foi com alguém que eu falei essa semana assim. Dependendo do que a pessoa fez, eu tenho dificuldade de perdoar, se ela foi, se ela tá comigo ou não, enfim. Eu tenho que sempre ressaltar pra mim, independente de estar junto ou não, tá? De ter perdoado ou não. É sempre bom você estar focando nas qualidades dessa pessoa, mas não é pra, tipo, se não dá certo pra ficar comigo, eu ficar ressaltando qualidade, eu vou querer voltar. Não é pra isso, é pra você perdoar e amar. Sentir essa sensação de amor. E pensar dessa seguinte forma, que foi o que eu falei. Aprendi. Tá? Quando você tem uma frustração na vida, passa por uma decepção com alguém, estamos falando de seres humanos, o bicho geralmente não vai fazer isso com a gente. Com certeza. Né? São seres humanos. Então, seres humanos são falhos, são errantes. Seres mais difíceis que existem. São, e nós somos eles, que é o pior. Mas somos. Então, tem aqueles que têm conhecimento e tem os que não têm. A gente tem que por toda essa linha de raciocínio. Aí é mais treina de, sabe, tanta coisa, tem nada que eu estou aprendendo, mas não aplica, a pessoa sabe de que eu estou falando. E aí, o que acontece com isso? Você vai ficando com mais raiva. Nossa, a pessoa aplica. Não tem problema, a pessoa também não é obrigada a aplicar, é o jeito dela. Aceita e respeito. Agora, ela passou pela minha vida, ela me frustrou, ela me deixou com raiva, ela me magoou, preciso perdoar. Qual é o primeiro passo? Uma técnica muito boa, além das qualidades, além de você ressaltar qualidades para aliviar um pouco o peso. Quando você olha um pouco mais a qualidade, você fica até assim, cara, não tenho. Mesmo que não seja direta com você, às vezes a pessoa tem com outra, uma atitude com o animalzinho, ela é tão boazinha com o animalzinho. Qualquer coisinha assim é uma qualidade da pessoa, sabe? Ajuda, mas comigo é assim, então é uma qualidade, mesmo que seja com o outro. Então ressalte. Além disso, tá, gente, dessa técnica de você ressaltar a qualidade, e se eu falar com vocês que deu branco agora, deu branco. É uma outra técnicazinha também. Além de ressaltar a qualidade, meu Deus, fui entrar no outro assunto, esqueci. Informação demais, hein? Deixa eu preparar algo.
Deu pane. Deu pane. Enfim, eu vou lembrar. Foi uma situação que eu comentei, mas eu vou lembrar. Então, assim, se aceitar e respeitar perdoar e libertar é amar, então tem a técnica da frustração e tem essa outra que eu vou lembrar até o final da aula. Ou então eu boto no grupo, que já aconteceu isso de eu lembrar depois, tá? É por esse meio aí, tá, gente? Mas esse outro você ia entender mais, é porque eu esqueci. Jesus não falava amar seus inimigos, é mais você que... menino, eu tô assim. Amar seus mas inimigos. Mas não é impossível de você não, realmente perdoar a pessoa, mas realmente você não Querer mais por perto? Não ter mais assim. O porquê Sentimento. Deixa eu falar. Vai mudar. Muda tudo. Eu já tive uma situação com uma moça da igreja que ela ficou falando umas coisas e ficava vindo essas coisas no meu ouvido, foi me chateando, coisas que eu conversei com ela falando para as outras pessoas, isso estava vindo a mim, eu comecei a ficar chateada, isso começou a me gerar uma raiva, a gente discutiu feio, brigamos e só não teve pancada porque acho que era da igreja, não sei, mas eu fiquei muito exaltada, fiquei com raiva. Muita dificuldade de perdoar. E é engraçado que quando você tá com essa pessoa, que você não perdoa essas pessoas... Ela aparece em tudo quanto é lugar. Parece em tudo quanto é lugar. Eu via ela. Porque você não quer ver a pessoa. Apareceu no fórum. Cara, eu sempre ia pra faculdade, era estudar na mesma faculdade, só que a gente nunca ia junto, sempre olhando, não. Passou sempre bem, sem passar longe, sem passar fome. Parecia que o universo estava assim, perdoa, fala, conversa, perdoa, se liberta. Eu mesmo falar pra você, porque eu estava perdoa ela, liberta ela. Ele falava, eu falei assim, cara, eu tô agoniada, aquela na garganta, aquela coisa que você não fala, que você tem que resolver. E o universo fazia assim, mulher o tempo todo passava perto de mim, eu no fórum, lá no centro da cidade, cara. Foi um negócio da tia. Não tinha nada a ver com isso. A mulher tava lá. Aí pra piorar, lá no fórum, lá do Rio, né? Eles chamam por um fone, né? Aí falou bem alto o nome dela. Nessa pessoa aqui não, será? Daqui a pouco ela me passa, não tem problema de visão, não me viu. Passou direto, minha mãe tava do meu lado e falou, a pessoa aí, não é fulano? Eu não sabia da situação, né? Que eu nunca fui de falar nada, né? Da minha vida, assim, de ressaltar esses detalhes, assim, não tem necessidade. Aí, mãe, chama ela. Não, ela já foi, deixa ela quieta, deixa ela aí. Ela tá com pressa. Ela queria chamar, não queria. Cara, que situação. Eu não queria ver, eu não queria. Mas me estava atrasando. Até que um dia, passado, sei lá o quê, 1 ano, 2 anos, não sei, eu tava até grávida da minha pequenininha de 4 anos, porque 4, 5 anos atrás, já tinha passado tempo que eu já... Ela se mudou, aconteceu tudo, a gente continuou morando no Rio, aí ela foi bater na porta da minha casa. Eu estava grávida. Tinha uma gravidez de risco, então sentia muita dor. Parei meus estágios, parei o trabalho na época, tudo para minha gravidez. Aí ela bateu na porta da minha casa. Gente, quando tem que ser... Não adianta, as coisas vão acontecer, o universo vai trazer, porque a minha frequência era de agonia, de dor na garganta. Eu estava na frequência, eu tinha que falar alguma coisa, tinha que sair, então o universo estava trazendo ela para me falar, só que eu não falava. Eu preferia que, vai embora, some da minha vida, que eu não quero saber, não, mas ele estava fazendo mal. Aí ela veio pedir desculpa, perdão. Ficou querendo me ajudar a arrumar um hospital de alto risco, que na época eu não estava conseguindo, fui conseguir em Xerém, quem mora na Baixada sabe de Xerém. Então eu tive que fazer um tratamento lá, na minha gravidez. Aí na época ela tentou ajudar, que ela sempre foi muito assim de ajudar todo mundo, uma pessoa boa, levou a gente para uma denominação que praticamente salvou meu marido, tirou ele das drogas, da bebida, virou um cara super saudável, sabe? E ele sempre aplicando essas técnicas também na época. Então, gente, uma coisa vai levando a outra. Hoje, aí eu me senti mais tranquila. Então, ela te fez de mal, ela recompensou em dobro com bem. Respirei. Comecei a me sentir melhor. Eu senti algumas coisas na época, comecei a não sentir mais. Porque a gente começa a ter até crise de ansiedade, problemas assim, porque a gente não perdoa. Leva a problemas físicos, doenças como câncer.
Câncer. 85% é psicossomático. Mágoa, né? Psicossomático, gente, horrível, mágoa. Então, assim, Falta não é de pelo perdão, outro, é por mim. Então, é difícil, eu vou buscar técnicas, tá? Eu vou lembrar dessa. Chama perdão psicológico. Vamos pro exemplo 4. Gratidão. Praticamente acabou a aula. Uma das 8. Gratidão. Exemplo 4. Grifem aí com o hidrocor. Fecha só esse... Gratidão. Fecha essa página. Na página porque vai entrar em outro... Agradeça por tudo que você tem. Isso eu já faço. Automático. Faz pelo próximo e pelas coisas. Enfim. Olha que frasezinha deliciosa. Eu gosto muito de repetir essa frase. Quanto mais eu agradeço, mais a bênção eu recebo. Quanto mais agradece que a graça desce. Agradece que a bênção desce. Que é o contrário da reclamação. Preciso ressaltar muito isso aí, gente? Não. Quanto você é potente e atrai. Qual é a frequência que vocês estão na gratidão? A frequência de tudo. A gratidão é a frequência de tudo. De prosperidade, de amor, de abundância, de tudo. Ela é conectada a tudo que você quiser e precisar e querer. Até coisas que você nem quer, mas que é bom pra você vai vir. Igual as pessoas que é ruim se afastam, as boas se aproximam. Várias coisas mesmo que eu nem pensava vocês vão assim. começar a sentir, receber coisas que vocês vão ficar me ressaltando aqui depois. Começa a aplicar essas técnicas aqui do pensar, do falar, da ação, mesmo que seja difícil. Começa a aplicar. Tá? O primeiro passo é, lembra que eu falei? A gente está trazendo o subconsciente para o consciente. Muitas coisas que eu estou falando aqui, vocês não tinha consciência, mas estava lá no fundão. Sabe? Ou perdoar, que é difícil, lá no fundão. Possa se vigiar. Quando você fala e você lê a Bíblia. Não, a primeira pessoa é você mesmo. Claro. É você mesmo, você vai começar a se olhar mais. Tanto externamente quanto internamente, suas ações, com o que você fala, o que você pensa, e pessimismo. Você sente alguma coisa errada. Maneiro. Vai ficar incomodado mais ainda com os outros. Sim. Porque vocês vão ver muita coisa que você já via, você sempre via, mas nunca percebeu dessa forma. Nunca teve essa visão que vocês vão ter a partir de agora. Como você evoluiu, você já vai começar. Isso é evolução espiritual. Isso é reprogramação de crenças, tá? E se vocês começarem a fazer também terapia quântica, eu vou conseguir meu espaço, falei com a Cláudia, mas eu estava falando com a Danusa agora quando ela chegou, que a moça que eu trabalho lá da clínica, ela cedeu espaço às sexta-feira para fazer atendimento. Entendeu? Porque a gente não está conseguindo achar um lugar apropriado. Porque tem que ter um lugar apropriado. Sim. Vou começar a fazer do meado do mês para o final do mês, tá, gente? Não é agora. Porque os meus materiais estão chegando. Eu estou repondo algumas coisas também, né? Então eu vou fazer atendimento quântico. Eu vou estar voltada para atendimento quântico, energético. Mas eu vou estar usando todo o material da natureza. Claro, não tem como, né? A quântica é a natureza. Não faz atendimento psicológico? Faço também lá, terça e quarta. Tá? Terça e quarta psicológico eu faço. Nesse eu vou englobar, o psicológico é todo. E pra você eu vou fazer atendimento psicológico. Esse aqui eu faço atendimento psicológico também, não como psicóloga, porque na psicologia eu sou muito limitada. Aqui eu vou fazer atendimento em maca. Eu vou usar óleos essenciais, os cristais que a gente vai aprender mais na frente. Eu vou usar a radiônica, o pêndulo. Eu vou estar usando a cromoterapia, a minha caneta cromática está chegando, ela tem um cristal na ponta, então tem todo um cuidado, um preparo legal. E o espaço dela lá em cima, a Danusa conhece, é mais tranquilo para trabalhar a vida das ostras. Aí por enquanto, até eu realmente achar um espaço aqui em Unamar ou em Aquários. Bom, porque até é com isso. Não adianta eu alugar um espaço aqui e ter uma oficina do lado fazendo barulho. Entendeu? Porque tem que ser um lugar silencioso, mas tranquilo. Nem que tem barulho de carro, a
a gente fecha o ambiente e fica legal, porque eu vou trabalhar com as